Olá, meus caros. Hoje continuaremos a falar da série Heróis da Bíblia. Falaremos de um personagem que liderou, fracassou, mas conseguiu realizar no final. Curioso? Segue o vídeo. Sansão é um dos personagens mais intrigantes da Bíblia, conhecido tanto por sua força extraordinária quanto por suas fraquezas profundas. Esse contraste o torna um herói diferente dos que estamos acostumados a ver. Ele é um gigante físico, mas suas falhas o colocam em um caminho perigoso e repleto de lições. Ao explorar a história de Sansão, descobrimos que ela vai muito além dos feitos de força. É uma narrativa cheia de ensinamentos sobre autocontrole, lealdade e as consequências de nossas escolhas. Prepare-se para uma jornada intensa que revela como até mesmo os mais fortes podem sucumbir às tentações e se desviar de seu propósito. Para entender Sansão, precisamos voltar ao começo de sua história. Nascido em uma época em que o povo de Israel estava oprimido pelos filisteus, ele já era especial desde antes do nascimento. Um anjo visitou seus pais e disse que ele seria um nazireu, alguém consagrado a Deus com um propósito especial. Como nazireu, Sansão teria de seguir votos rigorosos, incluindo não cortar o cabelo. Sua força sobrenatural, portanto, não era um simples dom físico, mas o resultado de uma aliança com Deus. Uma marca de sua fidelidade e de sua missão de libertar o povo de Israel. Essa força, porém, era uma responsabilidade tanto quanto um presente, algo que Sansão teria que manejar com sabedoria para cumprir sua missão. Mas será que ele estava pronto para um fardo tão pesado? Desde cedo, Sansão mostrou um temperamento impulsivo e uma tendência a seguir suas próprias vontades, mesmo quando isso ia contra os conselhos de seus pais ou o que se esperava de um nazireu. Por exemplo, ao invés de escolher uma esposa entre o seu próprio povo, ele se apaixonou por uma filisteia, inimiga dos israelitas. Isso já mostrava um padrão que se repetiria mais tarde em sua vida. Sansão se deixava levar pelos desejos do coração e pelas paixões, muitas vezes ignorando os perigos óbvios. Essa escolha inicial foi um primeiro passo rumo a um caminho que colocaria sua vida em constante risco, mostrando que mesmo para um homem tão poderoso, o coração pode ser uma armadilha traiçoeira. A trajetória de Sansão se destaca por momentos de proezas incríveis. Em uma das passagens mais conhecidas, ele derrota um leão com as próprias mãos, demonstrando que sua força era realmente sobrenatural. Em outra ocasião, ele usa a mandíbula de um jumento para matar 1000 filisteus, uma vitória impressionante que mostrou a todos o poder que ele possuía. Mas o que realmente chama a atenção é que, embora ele fosse um guerreiro poderoso, suas vitórias muitas vezes vinham acompanhadas de uma falta de planejamento ou estratégia. Sansão agia de forma impulsiva, e isso o tornava vulnerável. É como se ele confiasse tanto em sua força, que acreditasse ser invencível, esquecendo que seu poder estava atrelado a uma condição espiritual, e que qualquer desvio poderia colocá-lo em um sério problema. Sansão era visto como um herói por seu povo, mas seus próprios comportamentos indicavam um herói dividido entre a devoção e o orgulho. Seu envolvimento com Dalila é o ponto culminante dessa dualidade. Dalila era uma mulher filisteia que foi subornada pelos líderes de seu povo para descobrir o segredo da força de Sansão. Ela se aproveitou de seu afeto e, através de manipulação e engano, conseguiu fazê-lo revelar que seu poder residia em seu cabelo. Essa revelação não foi apenas uma confissão de seu segredo, mas um reflexo de sua vulnerabilidade emocional e do poder que suas paixões exerciam sobre ele. Ao se abrir com Dalila, Sansão demonstrou que, apesar de toda a sua força física, ele era emocionalmente frágil. Isso é uma lição profunda, pois revela que até o mais forte dos homens pode ser derrubado se não tiver autocontrole e discernimento. Dalila cortou seus cabelos enquanto ele dormia, e com isso, a sua força desapareceu. Em um momento, Sansão passou de herói invencível a um homem comum, vulnerável e derrotado. Ele foi capturado pelos filisteus, que lhe arrancaram os olhos e o prenderam como um escravo. A queda de Sansão não foi causada pela falta de força física, mas pela falta de sabedoria em gerenciar suas emoções e desejos. No entanto, a história de Sansão não termina aí. Apesar de tudo, no final de sua vida, ele se volta novamente a Deus, pedindo uma última oportunidade de cumprir seu propósito. Preso e humilhado, Sansão é levado ao templo dos filisteus para ser exibido como uma espécie de troféu. Mas, em um último ato de redenção, ele ora e pede a Deus que lhe devolva a força para vingar-se dos inimigos. E assim,
em um esforço final, Sansão derruba as colunas do templo, sacrificando sua vida para destruir os líderes filisteus e cumprir seu destino. Esse último ato é uma mistura de redenção e tragédia. Sansão encontra sua força novamente, mas apenas ao custo de sua vida. Sua história termina como começou, com um homem chamado a ser um herói, mas que viveu sempre entre a glória e a queda. A história de Sansão serve como um alerta e um ensinamento. Ela nos mostra que, independentemente do poder ou do talento que possuímos, somos todos vulneráveis às nossas fraquezas. Sansão é um exemplo de que força física ou habilidade não são suficientes para garantir sucesso na vida. Precisamos também de disciplina, sabedoria e autocontrole. A vida dele nos lembra que, se deixarmos que nossos desejos e paixões nos dominem, podemos nos desviar do caminho, perdendo tudo aquilo que construímos. É uma história de advertência sobre os perigos do orgulho e da confiança exagerada em si mesmo. Gostando dos nossos vídeos, curta e siga nosso canal Como Assim? Curiosidades. Segue o vídeo. Eu sou Sansão, o homem que carregou o peso do mundo em seus ombros, o gigante que desafiou leões e derrubou muros. Minha força vinha dos meus cabelos longos, um símbolo da minha dedicação e do meu pacto com Deus. Mas, como a força pode ser traiçoeira. Por trás dos músculos e da bravura, havia uma vulnerabilidade que poucos enxergavam. Dalila, com seu olhar sedutor e palavras doces, foi a primeira a descobrir meu ponto fraco. Eu a amava, e isso já era um erro. A paixão pode ser uma armadilha, e eu caí de cabeça. Imagine só, eu, o homem mais forte, sucumbindo ao charme de uma mulher. Pode parecer ridículo, mas a verdade é que todos nós temos fraquezas. E a minha era o amor. Em vez de ver Dalila como um perigo, eu a via como uma bênção. E assim, entreguei a ela o segredo da minha força. A ironia é que, enquanto eu destruía inimigos, estava me destruindo por dentro, permitindo que alguém tivesse poder sobre mim. Essa história não é apenas sobre um homem forte, mas sobre as escolhas que fazemos. Cada decisão, cada entrega, cada momento de fraqueza pode nos levar a um destino que não desejamos. E quando finalmente percebi que havia sido enganado, já era tarde demais. Minhas forças se foram, e eu me vi cativo, não apenas pelos filisteus, mas pela minha própria falta de discernimento. Então, o que podemos aprender com isso? Que até os mais fortes têm suas fraquezas. Que o amor, quando mal direcionado, pode ser tão destrutivo quanto qualquer espada. E que, em última análise, somos todos humanos, lutando contra nossos próprios demônios. Além disso, a trajetória de Sansão nos mostra a importância de saber em quem confiar e de não revelar nossos pontos fracos às pessoas erradas. Dalila foi um verdadeiro teste para Sansão, mostrando como as más influências podem ter um impacto destrutivo em nossas vidas. Se Sansão tivesse sido mais cauteloso, talvez sua história tivesse terminado de forma diferente. Mas é exatamente essa mistura de força e vulnerabilidade que faz dele um personagem tão humano e cativante. Sua jornada nos ensina que, por mais fortes que sejamos, todos temos pontos fracos e precisamos cuidar para que eles não se tornem nossa ruína. Por fim, Sansão nos lembra que, mesmo depois de uma grande queda, sempre há a chance de redenção. Mesmo em seus últimos momentos, ele conseguiu um último ato de heroísmo, provando que, apesar de todos os seus erros, ele ainda tinha um propósito a cumprir. Sua história nos inspira a nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido, e a buscar forças em algo maior do que nós mesmos. A jornada de Sansão é, acima de tudo, uma história de superação e de uma luta constante entre o bem e o mal dentro de nós. E assim, ele permanece como um dos heróis mais complexos e fascinantes da Bíblia. Um gigante com fraquezas que nos ensina que o verdadeiro poder não está apenas na força física, mas no equilíbrio entre nossos desejos e nosso propósito. Curtiu a história de Sansão e o que ela ensina sobre a vida? Deixe nos comentários o que você achou e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa história incrível. Quem sabe as lições dele não podem ajudar alguém que você conhece? E se você quiser saber mais sobre outros heróis da Bíblia e as lições profundas que suas histórias trazem, continue nos acompanhando. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais curiosidades fascinantes. Obrigado por assistir nossos vídeos do canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe com seus amigos. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.